Olá, eu sou César Barbosa e hoje irei ler um trecho da obra A História da Literatura Ocidental de Otto Maria Carpo, mais especificamente do capítulo A Literatura Grega. Nesse trecho, ele fala sobre o teatro grego, mais especificamente do comediógrafo Aristófanes. Aristófanes nasceu em Atenas por volta de 450 a.C. e morreu por volta de 386 a.C. Ele foi contemporâneo de Sófocles e de Eurípides. Elogiava muito Ésquilo, que era um tragediógrafo de uma geração anterior, e ofendia, atacava Eurípides, que era seu contemporâneo. Ele também foi uma das grandes mentes do século de Péricles, uma das grandes mentes ali intelectuais daquele século áureo da Atenas de Péricles. E também ele foi contemporâneo, viu o início e fim da Guerra do Peloponeso. Aristófanes, ele, segundo Otto Maria Carpo, em todas as suas comédias, trata do tema político, apesar de não ser a essência de sua arte. Ele era bastante religioso, apesar de atacar as pessoas sem medir palavras. Ele conhecia todos os problemas políticos de grandes lideranças políticas daquela época e até de assuntos polêmicos da vida particular dessas pessoas. E ele não media palavras e nem tinha cerimônias ao expô-las ao público. Então, leamos nós o que Otto Maria Carpo diz sobre Aristófanes. Um individualista como Eurípides encontraria fatalmente oposições em todas as épocas, mas nenhuma época lhe teria respondido como a Atenas do seu tempo. Pela comédia de Aristófanes. Píndaro é estranho. Aristófanes é mais estranho ainda, a ponto de não encontrar nenhum eco em nossas literaturas. Não há tempo de comparação. Até em época de liberdade completa de imprensa e do teatro, não se conheceu entre nós a alta comédia política, o que prova que não é a opressão responsável pela ausência de comédia aristofânica nas literaturas modernas. Por outro lado, a política é o tema de Aristófanes, mas não é a essência da sua arte. Todas as comédias de Aristófanes têm assunto político. Nos Acarnes de Caiópolis, adversário de política guerreira, faz a sua paz em separado com o inimigo para celebrar as festas de Dionísio. Em Os Cavaleiros, o demagogo Cleon oprime o Demos, personificação do povo maltratado. Em A Paz, Irene, a personificação da paz, é entronizada como hétera alegre. E os oradores belicosos e os fornecedores de armamentos são expulsos. Em Atenas, o Partido Conservador era pacifista, temeu a agitação social, e Aristófanes zombou, em Os Pássaros, dos projetos utopistas dos demagogos. Eualpides e Peitetairos fazem uma viagem maravilhosa para Nefelocócegia, a cidade nas nuvens. De todos os assuntos, Aristófanes vê só o lado político. Eurípides, aparecendo em As Rãs, pessoalmente no palco, é o corruptor daquela venerável instituição política que era o teatro e Sócrates. Em As Nuvens é o corruptor
de outra instituição do Estado totalitário ateniense, da educação. Aristófanes é conservador. O seu ideal é a identificação de Estado e religião, como em Áscalo, de corpo e espírito, como em Píndaro. Odeia o espiritualista Sócrates e o individualista Eurípides. Se eles vencessem a tirania da cidade, nas mãos desses homens desequilibrados, seria pior ainda. O homem decente, o conservador que gosta das letras, da boa vida e da ordem tradicional, já não sabe como salvar-se, porque a cidade nas nuvens, sonho dos demagogos, não existe. Aristófanes sente-se exilado na sua pátria. O espírito expulso torna-se esprite, malícia. Tecites em luta contra os usurpadores. Contudo, Aristófanes tem menos motivos de queixa do que parecem. Na sua Atenas, democracia totalitária, mais democracia, goza pelo menos de uma absoluta liberdade de imprensa. Pode dizer tudo. E na pequena cidade, onde todos se conhecem pessoalmente, Aristófanes aproveita-se dessa liberdade para atacar diretamente os adversários. Cita-lhes as peças, os nomes, desvendando-lhes os escândalos da atuação política e da vida particular, com um espírito insolentíssimo e crueldade incrível. É a sátira mais pessoal, mais direta que existe. Aristófanes não é profundo, não tem ideologia bem definida. O seu conservatismo é um tanto sentimental, elogiando os bons velhos tempos e denunciando o modernismo perigoso dos intelectuais e dos socialistas. No fundo, não ataca nem Sócrates nem o dramaturgo Eurípides, mas personificações abstraídas de todos os sofistas e poetastros, dando-lhes nomes célebres ou notórios. Os verdadeiros adversários de Aristófanes não são nem intelectuais nem socialistas. São sujeitos poderosos, mas que não valem nada. São malandros que usurpam o nome e ideologia dos partidos. Contra eles, Aristófanes não defende uma ideologia, e sim o sentimento moral ofendido de um burguês decente, embora de expressão indecentíssima, pois também nunca se ouviu poeta tão francamente obsceno, chamando todas as coisas pelos nomes certos. Aristófanes tem um ideal ético. Isso lhe dá o direito de referir-se ao mito. A tragédia já desistiu do seu direito de reinterpretar o mito, de modo que a relação entre o mito e a vida, base do Estado ateniense, começa a desaparecer. Então, a comédia assume a função abandonada. A comédia de Aristófanes é do mesmo modo que a tragédia de Ésquilo, teatro religioso. É arte dionisíaca. Daí os costumes fálicos, as máscaras de animais. Apenas Aristófanes usa sua liberdade de imprensa, até contra os deuses, escarnecendo implacavelmente as pobres divindades que não sabem defender a ordem dos bons velhos tempos, contra demagogos e dramaturgos. Os deuses de Aristóteles são politiqueiros, demagogos e prostitutas, assim como os seus representantes na Terra, pura farsa cósmica. Nunca mais o mundo viu uma coisa dessas. A comédia aristofânica, com o seu Olimpo de opereta, é farsa política, complemento indispensável da tragédia. O cosmo inteiro, homens e deuses, está sujeito ao patos trágico, igualmente ao riso cômico, do qual não existe nas línguas modernas nenhum termo definidor. O próprio Aristófanes não define, exprime. É a sua maneira, poeta tão grande como Ésquilo, dominando todas as modulações,
desde a música celeste até a graça obscena. O seu lirismo já foi comparado ao de Shelley, mas o poeta em inglês não conheceu esse riso universal, divino. Nunca mais o mundo ouviu coisa semelhante. Aristófanes já é, no seu tempo, reacionário, condenado, apesar das suas gargalhadas enormes. A tragédia esquiliana não voltou. Os que não se conformaram com Eurípides tiveram de contentar-se com um compromisso quase tímido, com um meio termo, entre tragédia religiosa e drama individualista, com a elegia do indivíduo que aceita o inevitável. O elegíaco era, desta vez, um grande poeta, Sófocles. Cabe ressaltar que Aristófanes escreveu mais de 40 peças. Dessas, 11 chegaram até o nosso tempo. Sófocles, por exemplo, escreveu mais de 100 peças, chegaram apenas 7. Ésquilo também escreveu dezenas de peças, mais de 70, e chegaram apenas 7. E Eurípides, dos dramaturgos, foi quem teve mais trabalhos conservados, pois chegaram até nós 18 peças de Eurípides. Então, em termos proporcionais, Aristófanes teve uma quantidade razoável de peças conservadas até o nosso tempo.